Então, a gente conta hoje com dois incríveis profissionais, a Maria Eugênia e o Gert. Vou fazer uma breve apresentação e já passar a palavra para eles, porque eu acho que eles têm muita coisa para trazer para a gente, então vou procurar ser um pouco breve. A Maria Eugênia, ela é especialista em atos de concentração, processos administrativos por infrações à ordem econômica, acordos com o CAD e programas de compliance antitrust. Seu trabalho envolve análise de risco antitrust e elaboração de cláusulas específicas em contratos de M&A, definição de estratégia e condução de atos de concentração complexos perante o CAD. Atua ainda na defesa em casos de cartéis nacionais e internacionais, assessoria a clientes em investigações internas de práticas anticompetitivas e condução de negociações para a celebração de acordos de leniência ou termo de compromisso de cessação. Tem experiência nos setores automotivos, de embalagem, farmacêuticos, equipamentos, entre outros. Fez faculdade na Universidade Federal da Bahia e na Universidade de Leiden, na Holanda. O Gert, ele é sócio e responsável pelo escritório da Control Risk no Brasil e membro do Comitê Executivo Global. O Gert possui uma experiência ampla, conduzindo investigações complexas envolvendo corrupção, fraude e casos de antitrust na América Latina. Tem expertise no desenvolvimento e implementação de programas de compliance e planos de gestão de crises. Antes de se juntar à Control Risks, Gert foi diretor financeiro e membro do Conselho da Macro Venezuela e diretor da consultoria Roland Berger. Gert é formado em Direito Empresarial pela Universidade Erasmus, Rotterdam, tem um mestrado em Direito e Economia de Universidade Erasmus e Universidade de Oxford, e um MBA executivo pela Business School de São Paulo. Atualmente é professor no curso executivo Gestão de Riscos e Compliance na INSPER, possui certificado CCEP da Society of Corporate Compliance and Ethics e é membro da Association of Fraud Examiners. É coautor do Capacity to Combat Corruption Index, desenvolvido em conjunto com a American Societies, Council of the Americas. Então, a palavra é com vocês. Tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Débora, Giovanni e os demais que organizaram. E muito bom estar aqui junto com a Eugênia para falar sobre revisão de documentos, que parece meio boring pelo título, mas de fato eu acho uma parte muito saborosa da investigação para quem gosta de fazer. Então, na primeira aula, acho que foi traçado, eu acho, por Wise e Camila, né? O plano de investigação, como montar e os passos. Na segunda aula, o foco, Marlon e Felipe, foi mais na parte de coleta das informações relevantes. E essa terceira aula vai ser exatamente o que fazer agora, uma vez que você tem coletado todas as informações, e nós vamos falar um pouco sobre a grande variedade e volume de informações que são necessárias para fazer uma boa apuração, como revisar esse grande volume de uma forma que realmente faz sentido para a investigação. Então, um primeiro ponto que eu queria já colocar, aliás, são dois comentários iniciais, só para contextualizar, e obviamente, Eugênia e eu vamos batendo papo aqui, não vou ficar lendo os slides, estamos abertos a perguntas, fáceis, obviamente, mas estamos abertos, e vamos deixar isso bem dinâmico para poder, obviamente, também receber os inputs de vocês. Mas as duas colocações iniciais, que eu acho que são muito importantes, três, aliás, nunca coloca tanta informação no slide, essa é a primeira colocação, mas já está, então vamos trabalhar com o que nós temos. O primeiro ponto substantivo é que investigações são processos bastante complexos. Obviamente, quando você pensar num plano de investigação,
é necessário, sim, delinear todas as atividades, como você vê lá em cima, né? Background checks, revisão de e-mails, análise de dados, análise financeira. É importante também criar um timeline. Portanto, a tendência, e às vezes existe um certo viés de também executar da mesma forma, sequencial e temporal, assim. Mas o ponto, eu acho que eu queria já frisar desde o início, que as investigações são, né, todas as atividades, principalmente quando falamos sobre tipo de informações e dados disponíveis, a gente pode incluir aqui também informações disponíveis através de entrevistas, que vai ser um outro capítulo, né, nesse curso aqui. Todas as informações devem ser interconectadas, devem se retroalimentar. Então, não existe uma linha temporal sequencial linear, assim, para executar. Há uma retroalimentação, como você vê lá no gráfico por baixo, contínuo nas investigações. As informações recebidas pelos background checks são muito importantes para fazer as pesquisas no e-mail. O que sai do email review também pode gerar necessidade de fazer novos background checks, ou para né, empresas, indivíduos que aparecem lá na revisão de e-mails, o background checks podem ser utilizados para fazer análise de dados, rodar nos sistemas financeiros, para buscar se tem transações com os indivíduos, com as empresas, e assim adiante. Então, esse é o primeiro ponto. E da mesma forma, os times que trabalham em investigações, e grandes investigações regulatórias, como né, muitas vezes de corrupção antitruste, muitas vezes, tanto do lado forense, como uma empresa como Control Risk, ou Machado Meyer e outros escritórios, podem ter equipes de dezenas de pessoas fazendo uma investigação. E, às vezes, vamos dizer, a organização, eu acho que a Eugênia vai falar um pouco mais sobre isso para frente, mas a necessidade de integrar essas equipes de tal forma que há tanta eficiência na execução da investigação, quanto a integração mesmo das frentes de trabalho, é muito crítico, porque as frentes de trabalho podem ser divididas, por exemplo, nós temos 10 localidades onde podem ter acontecido esses ilícitos que são sob investigação. Vamos fazer, né, frente de trabalho por localização. Ou pode ser uma frente de trabalho vai ser em cima da parte financeira, outra sobre as comunicações, outra sobre os background checks, mas de uma forma ou outra, você tem que organizar as equipes para que essas frentes sejam integradas. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho menos evidente, mas tem a ver, talvez, com a origem das investigações. Quando as investigações internas começaram a ser feitas com maior frequência, vamos dizer, a origem dessa era mais, né, são auditorias, os Big Four, que começaram a fazer. E evoluíram muito, tanto que são grandes players nesse mercado, forense, de investigações forense, mas existem ainda, não necessariamente só no Big Four, mas também em todas as pessoas que estão com essa viés de auditoria, têm um certo nível de dificuldade, às vezes, de fazer uma investigação, porque a auditoria tem um foco sobre o processo, né? Qual é o processo? Processo interno foi seguido, existem exceções ali, e precisa retreinar vamos dizer, esse viés de auditoria para focar mais no contexto, para entender o contexto, o porquê alguma coisa aconteceu, por que houve esse desvio, por que um terceiro foi contratado, qual foi o timing, esse timing tem alguma coisa interessante, por exemplo, né, a contratação de um terceiro logo antes das eleições municipais, e se a alegação é que houve pagamento de caixa 2 ou propina ou algum outro ilícito, a importância ali é menos entender se o processo interno foi seguido na contratação e pagamento desse terceiro do que há algo para explicar por que essa terceira foi contratada justamente nesse momento. Então,
não é dizer que o auditor não consegue fazer investigação, não é isso que a minha colocação aqui. É que o foco, vamos dizer, o viés e o mindset do investigador é um pouco diferente, realmente focado em entender por quê e quem poderia estar sido envolvido, e também tentar apurar a questão de intenção. Depois a gente vai chegar a esse ponto, né? Esses são 2 comentários iniciais. Eu vou passar para o próximo slide, que eu acho que é para você, Eugênia. E, novamente, se quiserem fazer perguntas, comentários, jogar sapato fica um pouco difícil, porque vai chegar na sua tela, não em mim, mas pode usar objetos virtuais para chamar a atenção. Eugênia. Obrigada, Gerd. Boa noite a todos. Obrigada, Débora, pela apresentação, a comissão organizadora do curso, né, Giovanni, que presente aqui, pelo convite. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje à noite, conversar sobre revisão de documentos. Eu já faço aqui o disclaimer: a minha experiência em investigações e revisões de documentos é basicamente em casos de cartel. Eu sei que o curso tem como objetivo final tratar de todo o processo de investigação e situações que levem a negociações, né, negociações e acordos com órgãos como o CAD, CGU, Ministério Público, etc., mas eu vou tentar pincelar, sendo a minha experiência limitada a negociações de acordos com o CAD, TCCs e leniências em casos de cartel, vou tentar pincelar também com alguns exemplos, com a ajuda que eu tive do nosso time de investigação, que faz casos de corrupção, fraude, até outras situações, para tentar deixar a apresentação um pouco mais rica, tá? Bom, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, discutir com vocês, é a gente limitar aqui qual que é o objetivo da revisão de documentos, né? Como o Gert falou, e você já tem conhecimento aqui prático ou por essas primeiras aulas, a investigação é um processo complexo que serve a determinadas finalidades. A revisão de documentos, como a Débora também colocou no início, é uma parte central, principal, muito importante do processo de investigação. Mas qual que é o objetivo desse exercício, né? Para que serve basicamente a revisão de documentos, que acontece em investigações, claro, de cartel, de corrupção, mas também em investigações, por exemplo, de má conduta no ambiente de trabalho, assédio moral, fraudes, etc. Bom, os principais objetivos desse exercício são descobrir, o principal objetivo é descobrir detalhes e obter provas sobre a situação que está sendo investigada. E para que você precisa desses detalhes dos fatos e de provas que suportem esses fatos, quer dizer, que indiquem que esses fatos de fato aconteceram, para que a empresa que está naquela situação possa tomar decisões estratégicas. E essas decisões estratégicas, a depender do contexto, podem ser justamente a celebração de um acordo de leniência, de uma delação premiada, de um TCC. Em algumas situações, a depender da natureza da investigação, o objetivo pode ser, a decisão estratégica pode ser a adoção de medidas disciplinares internas, por exemplo, vai demitir um executivo, vai demitir um funcionário, situações dessa natureza. Há casos também em que a investigação e a revisão de documentos pode ter como objetivo uma decisão sobre, por exemplo, a propositura de uma ação. A gente já teve uma situação de uma investigação de fraude, a revisão de documentos buscou justamente detalhes e provas para embasar uma ação de ressarcimento contra um determinado executivo. E muitas vezes também a investigação, a revisão de documentos, né, essa etapa tão importante da investigação, pode servir até mesmo para preparar a defesa. É comum, né, que empresas envolvidas, trazendo aqui para a minha experiência, envolvidas em casos de cartel, façam uma investigação interna para buscar obter informações adicionais sobre aquela prática, além daquilo que está já na nota de instauração do processo administrativo, que foi, enfim, coletado pelo CAD em busca e apreensão ou trazido por signatários de um acordo de leniência. Muitas vezes as empresas fazem também uma investigação interna para entender exatamente qual foi a dimensão daquela prática, qual foi o nível de envolvimento dos empregados, e a partir daí tomar uma decisão estratégica de buscar um TCC ou buscar subsídios adicionais para, entendendo melhor os fatos, para a própria preparação da sua defesa.
Então, esses são, em linhas gerais, os objetivos principais da revisão de documentos. Quanto aos tipos de documentos analisados, se você quiser até passar para o próximo slide, que você preparou aqui uma coisa bem ilustrativa, quando a gente fala em documento, estamos tratando assim de um conceito bastante amplo, tá? Os tipos de chamados documentos mais comuns que são analisados em uma investigação são e-mails. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, acho que a minha primeira investigação, há mais de 15 anos atrás, a gente revisava basicamente e-mails e documentos impressos. Recentemente, as mensagens de WhatsApp ficaram muito comuns também nas investigações, mensagens em chat, em aplicativo de chat corporativo. Os documentos físicos continuam sendo importantes, né? Agendas, cadernos, qualquer tipo de anotação, eventualmente até mesmo cartão de visita, é um documento para fim de uma investigação, pode ser uma prova também. Contratos, políticas internas da empresa, recibos de despesa, comprovantes de pagamento, lista de chamadas telefônicas, registro de entradas em edifícios, etc. Tudo isso pode ser considerado documento para fins de uma investigação, tá? E as fontes, esses documentos podem ser obtidos, imagino que vocês tenham tratado sobre isso na aula de coleta, das mais diversas fontes, servidores, computadores de empresas, tablets, telefones celulares, mídias removíveis, é muito comum em investigações que a gente obtenha documentos localizados em HDs externos, CDs, DVDs, pendrives, etc., e até mesmo sistemas de segurança de prédios, sistemas gerenciais, etc., podem ser fontes de documentos para fins para o fim de uma investigação. Quer que eu continue aí? Pode passar o próximo, Bertão. Não sei que você queria fazer algum comentário específico aqui sobre as fontes. Só queria mostrar, talvez voltar àquele ponto inicial, que é absolutamente crítico, que se integre e também mostrar o porquê da importância de fazer, quando se fizer a investigação, fazer a investigação de forma integrada. Então, por exemplo, aqui tem várias, como a Eugênia colocou, várias categorias de informações, e quando a gente fala sobre chats, mensagens, não é só WhatsApp, WeChat e text messages, tem uns 15, 20 para Telegram, tem 20, 30 plataformas diferentes, redes sociais, idem dito. Então, quando você vamos dizer, expandir esse conceito aqui, você tem centenas de possíveis fontes, né? Mas vamos supor, por exemplo, num caso hipotético, que há uma política interna, um documento que existe, que basicamente qualquer relacionamento com um funcionário público precisa ser formalizado, as comunicações precisam ser formalizadas por e-mail. Daí se descobre, porque você coletou, né, os celulares também para fins de investigação, nesse caso, o suspeito de propina que foi pago, se descobre nas mensagens com um agente público que foi discutir uma eventual participação no evento internacional. Com essa informação, você viu que houve uma despesa mesmo corporativa dentro contabilizado, nesse caso, corretamente, na parte de despesas de viagem, entretenimento, houve uma compra de 2 passagens para essa certa localização, onde ia ter essa conferência. E você viu, de fato, que foram compradas essas passagens. Você viu o nome lá do funcionário e esse agente público. E houve, posteriormente, uma venda ao governo sob dispensa de licença. Então, eu estou traçando um caminho que parece meio óbvio, mas eu posso te garantir, isso aqui vem de um caso real, o próximo exemplo também vem, mas só mostrando a importância de coletar as fontes de várias áreas e também para analisá-los juntos. Vamos buscar outro caso, por exemplo. Se fez um due diligence na empresa, houveram alguns red flags ali, mas política interna não funcionou muito bem e acabou sendo contratado essa consultoria.
Daí, você viu que alguns dias antes até de contratação, houveram várias reuniões com indivíduos, né? As pessoas que estavam envolvidas na contratação tiveram nos calendários, né, algumas reuniões lá com indivíduos que não necessariamente eram relacionados a essa empresa, mas um background check que foi feito durante a investigação mostra que na mídia estão sendo reputados sendo operadores, né, os famosos operadores. Daí se vê também nos registros de telefone que tiveram várias ligações com essas mesmas pessoas. Houveram pagamentos a essa empresa, novamente, onde surgiram esses red flags, esses pagamentos acabaram de acontecer, mas aí acontece alguma coisa estranha. Há visitas na empresa posterior a esses pagamentos, e não muito bem justificáveis. E com as imagens de segurança, e novamente esse é o caso real, você vê que as pessoas estão chegando com malas. Então, qual era esse esquema aqui? Era algum combinado, contrato fictício, pagamentos feitos para gerar caixa, e a caixa, o dinheiro vivo, voltava para a empresa usava para pagar propina. Então, olha, vamos dizer, tem outras informações, obviamente, que você poderia estar utilizando. Investigações internas, obviamente, só podem acessar informações legais, então, que pertencem à empresa, que tem acesso devido, então não tem nem no escritório de advocacia, nem na consultoria forense, tem acesso a informações bancárias, fiscais, e outros têm que utilizar o máximo possível as informações que a empresa detém e as informações públicas, mas dá para montar montar um quebra-cabeça aí. Então, só para frisar a importância de realmente mapear, antes de começar a investigação, todos os possíveis fontes de informação relevante, tá? Outro ponto, eu falo aqui um pouco, eu acho que o Marlon já falou sobre Platform Relativity, existem várias, mas só queria fazer uma colocação aqui. Plataforma Relativity é uma das plataformas, é o mais utilizado, mas é uma das plataformas utilizadas para fazer a revisão dos documentos. Então, a revisão de documentos eletrônicos, né? Pode ser e-mails, pode ser mensagens, pode ser PDFs que são, no final das contas, são digitalizados, podem ser, né, Word, Excel, etc. Tudo que é digitalizado é processado. Depois a gente vai falar sobre esse processo de revisão posteriormente, mas é utilizado para fazer a própria revisão com palavras-chave. Mas as plataformas, justamente porque há tão grande variedade de documentos, um volume grande também são utilizados cada vez mais como um repositório central. Todos os documentos de transaction test, todos os documentos políticos, procedimentos da empresa, os documentos relevantes para fazer as análises financeiras, e-mails, contratos, todos podem ser processados e incluídos no próprio plataforma de Relativity por vários motivos. Primeiro, porque daí tudo é pesquisável por palavras-chave. Então, não é só os e-mails que são pesquisáveis por palavras-chave, os políticos são pesquisáveis por palavras-chave, os contratos por palavras-chave. Segundo ponto é que dá para taguear todos os documentos relevantes. Então, se tiver um custodiante, indivíduo, né, que está sob investigação, pode taguear a relevância, né, o e-mail, uma certa política, ou um background check, perguntas para entrevistas. Então, dá para organizar os dados de uma forma que seria impossível fazer manualmente. E, obviamente, todos os acessos à plataforma são auditados, logged, né? E só uma ressalva que eu ia colocar, vamos ver se esse laser point funciona. Isso, aqui, ó. Aqui, a importância é que as permissões de acesso sejam bem configurados. Muito importante, principalmente para os advogados, um dos tags que é obviamente utilizado muitas vezes quando você faz o email review, é relacionado a privilégio. São documentos que, obviamente, devem ser
reservados à revisão dos advogados e protegido por sigilo. É muito importante que as permissões dentro da plataforma são adequadamente configuradas, justamente porque, por exemplo, quando há o Shadow Investigation, que também é uma outra aula que vocês vão ter, mas quando os auditores externos querem verificar a qualidade, se estão satisfeitos com como que a investigação foi feita, porque isso tem consequências para a contabilização e fechamento dos estados financeiros, você vai precisar assegurar que eles não vão ter acesso a documentos sigilosos que são protegidos por segredo, vamos dizer, a confidencialidade com o advogado, o privilégio. Então, eu vou agora para o próximo, que é os filtros e categorização de documentos, com você, Virginia. Isso. Só um comentário rápido, Gert. Eu não sei se todas as pessoas que estão no curso tiveram experiência de participar de uma investigação e de uma revisão em plataforma, só fazer também aqui o esclarecimento de que mesmo os documentos físicos, manuscritos, inclusive manuscritos, notas de caderno, etc., tem ferramentas, tá, para digitalizar esses documentos, colocar na plataforma, dentro da plataforma de revisão, e permitir todos esses benefícios aqui que o Gert apontou para a revisão, quer dizer, buscar documento por palavra-chave, categorizar o documento com tags, etc., tá? Não são só os documentos digitais, digamos assim, que vão para a plataforma. Tem até... Então, é bom que você fala, desculpe, eu esqueci uma coisa, é bom que você fala sobre isso. Áudio de WhatsApp, que todos nós somos viciados em áudio, demora um pouco para pegar gosto e depois nunca se larga mais, só fica mandando áudio. Escutar áudio para fins de investigação é bem complicado, porque às vezes tem horas de áudio. Então, a transcrição de áudio já é uma realidade. Você faz a transcrição de áudio, você faz o upload lá no Relativity, e você pode pesquisar por palavras-chave, não precisa escutar essas mensagens eternos que, né, muitas vezes não são relevantes. Então, eu acho que é importante esse ponto também. Só uma questão técnica, para o Zé e para a Dora, o chat não está liberado para todo mundo. Eu não sei se tem que fazer alguma liberação, está direcionado. Então, as pessoas, eu acho que não estão conseguindo fazer perguntas. Foi censurado, então? Vamos corrigir. Obrigada. Olha. Agora vai chegar. Bom, só também um último comentário antes de passar sobre a plataforma de revisão, antes de passar para o próximo tópico. Já houve situações assim de eu ter participado no passado remoto, enfim, investigações pequenas, né? Claro que o uso de plataformas como essas tem um custo, etc. Havia também, assim, tivemos alguma experiência de fazer investigações com documentos em data room. Tivemos data rooms virtuais que a gente usa para fazer auditoria legal, etc., para investigação. E é um pesadelo, porque você tem, assim, limitação muito grande de busca ali dentro, né, e categorização, etc., não existe, não tem todas as ferramentas e as possibilidades das plataformas especializadas. Quando isso acontece, você tem que literalmente olhar o documento ali na unha, tá? Então, isso eu acho que é uma experiência que ficou, hoje em dia, com a evolução da tecnologia e com a importância que as empresas percebem que tem a revisão de documento no contexto de uma investigação, isso já é praticamente pré-história aqui da nossa experiência, tá? Hoje em dia, realmente, a prevalência, quase 100% dos casos, é a revisão de documentos em plataformas. Bom, mas aqui começando aqui esse próximo slide, o que precisa, enfim, os documentos foram coletados, etc. O que você precisa fazer para começar efetivamente a revisão dos documentos, tá? Eu diria que tem 4 providências principais nesse sentido. A primeira delas, definir palavras-chave e categorias para classificar os documentos. Palavras-chave para identificar os documentos relevantes, vamos detalhar um pouco isso mais para frente, e categorias de classificação dos documentos. Segundo ponto, montar o time de revisores. Pensado aqui o dimensionado, o time, identificadas as pessoas que vão fazer parte desse time, é preciso elaborar um protocolo de revisão e, por fim, treinar o time
para que eles comecem efetivamente o trabalho na plataforma, na análise dos documentos. Começando aqui pelas palavras-chave, esse é, na minha avaliação, a parte, enfim, crucial do processo de revisão do documento, é fazer uma boa definição, uma definição adequada das palavras-chave. E por quê? Porque com base nessas palavras, aquele conjunto gigantesco de documentos, e aí, Gerd, você pode até falar do volume, né, em termos de megabytes, gigabytes, etc., mas muitas vezes você tem um volume fenomenal de documentos coletados. Como é que você vai filtrar inicialmente aqueles documentos para já selecionar alguma coisa que seja relevante para o objetivo da sua investigação? Através de palavra-chave. E esse é um exercício sempre muito, enfim, complexo, importante e, ao mesmo tempo, muitas vezes até divertido para quem está trabalhando na revisão de documentos. É um exercício feito caso a caso, você tem que tentar ser o mais específico possível, né, para fazer uma boa filtragem, e, ao mesmo tempo, ser criativo. Você tem que conhecer bem o caso, né, para poder identificar palavras-chave, sugerir palavras-chave que possam te levar a um resultado adequado, ou seja, a identificação, separar bem, digamos assim, o joio do trigo nesse primeiro momento, tá? Então, é um exercício que normalmente, advogados normalmente estão envolvidos, né, no Document Review, aí fazem em conjunto também com a empresa de forensics que está disponibilizando a plataforma e muitas vezes participando também da revisão. Bom, mas exercício caso a caso, mas algumas dicas e recomendações gerais são sempre aplicáveis, né? Tentar ser mais específico possível, evitar termos que possam levar a falsos positivos, a resultados falsos positivos. Ideal é que sempre se inclua na lista de palavras-chave os nomes e os endereços de e-mail das pessoas envolvidas, se já se identificou se é um caso de cartel, quem são os executivos ou os funcionários das empresas que conversavam. Obviamente, você tem ali dentro daquele sistema todo os e-mails dos funcionários da própria empresa que está realizando a investigação, mas se você já tem informações sobre quem são os outros participantes, os nomes das empresas, das pessoas jurídicas e das pessoas físicas também, o ideal é que esses nomes e os endereços de e-mail respectivos sejam incluídos nas palavras-chave. Tem que incluir também termos relacionados à situação sob investigação, muitas vezes até jargões ou palavras, até com um certo tom jocoso, que são utilizadas nesse tipo de situação. Então, por exemplo, você está falando de um caso de cartel, palavras como acordo, ajuste, acerto, clube, divisão, combinação, fixação, cobertura, benefício mútuo, etc., podem ser palavras-chave adequadas no contexto. No caso de corrupção, por exemplo, benefício, cafezinho, caixinha, parceiro, penal, toleiro, lavagem, pichuleco está na moda, é verdade. Pichuleco, lavagem, enfim, offshore, por fora, são termos também geralmente usados. Se é uma investigação de assédio moral, só para trazer mais uma experiência, termos depreciativos, xingamentos, etc., também compõem aqui a nossa lista de palavras-chave. É muito usual também, recomendado, que você, ao conceber essas palavras-chave, coloque também as palavras, os termos, com typos ou com erros de ortografia, porque é muito comum que as pessoas, digitando ali rapidamente, né, errem os termos, enfim, como uma letra, etc., também facilita a filtragem, usar termos conectores, como e, ou, não, entre as palavras-chave, e utilizar alguns símbolos para substituir letras. Isso aqui a gente aprende na experiência, né, Gerd? Porque sempre que enfim, o time de advogados passa para os consultores de forensics a lista de palavras-chave, geralmente você sempre recomenda, em algumas situações, incluir um símbolo, asterisco, arroba, etc., substituindo algumas letras. Eu confesso que eu não sei exatamente qual é o benefício disso, mas é muito usual nas investigações que vocês façam essa recomendação, certo? Para fazer até a próxima semana, você quer pesquisar palavra dentro de um termo que aparece na mesma frase entre duas ou três palavras, mais seguido o anterior. Tem vários operadores que podem ser utilizados para
filtrar melhor as pesquisas. Isso. E uma vez definida essa lista de palavras-chave, antes de começar o trabalho para valer, o ideal é que você faça um teste, que você rode essas palavras-chave ali na base de documentos para fazer um teste, ver que tipo de retorno essas palavras-chave te dão, e, claro, refinar a lista de palavras-chave se esse retorno se mostrar inadequado. Então, se, por exemplo, você rodou as palavras-chave na plataforma e veio um volume muito grande de documentos irrelevantes, ou falso positivos, isso significa que você tem que refinar, otimizar, enfim, trabalhar numa lista melhor para poder chegar nos melhores resultados. Se você também jogou as palavras-chave e encontrou um volume muito pequeno de documentos relevantes, o mesmo exercício tem que ser feito. Muitas vezes você precisa, talvez você tenha sido muito econômico ou modesto ali ao definir as palavras-chave e precise ampliar, refinar ou até mesmo ampliar a lista para poder fazer uma melhor seleção de documentos. E que o Ruben tem uma pergunta aí. Eu peço desculpa, o chat está desligado. Não tem problemas, levanta a mão. Você já usou alguma plataforma que cria anagramas para pesquisas de e-mail, etc.? Pode me dizer se já utilizou, qual foi? Que cria o quê? Desculpe? Que cria anagramas de e-mail. Então, você tem o nome da pessoa e a plataforma, ela monta os e-mails que você está procurando. Então, assim, Ruben Pires. Então, RAP. Então, ele começa a criar uma série de anagramas para poder você pesquisar esses anagramas. Já utilizaram isso? E se utilizaram, qual foi a plataforma? Porque existem, né? Existem algumas. Existem, normalmente você faz, né, tem operadoras dentro do próprio Relativity, por exemplo, que podem ser utilizados para buscar aproximações, né, abreviações de palavras, primeira letra com né, primeira letra, primeiro nome, primeira letra, segundo nome, então chega mais mesmo resultado, mas a plataforma que nós utilizamos mais é o Relativity. Existe também, né, a plataforma de Nuix, tem vários outros. O motivo pelo qual nós utilizamos é porque a maior parte dos escritórios de advocacia, principalmente fora do Brasil, utilizam o Relativity. Então, quando há, por exemplo, uma investigação que envolve ou tem interesse lá do Departamento de Justiça lá nos Estados Unidos, e os escritórios de advocacia lá estão envolvidos, eles basicamente ditam que tem que ser Relativity. Mas você tem toda razão, tem várias plataformas boas para utilizar que tem outros tipos de funcionalidades. Eu vou entrar em algumas funcionalidades né, daqui uns 2 ou 3 slides. Respondendo a sua pergunta, Ruben, eu nunca tive experiência com plataformas desse tipo, tá? Obrigado. Bom, feito então, definidas as palavras-chave, refinadas, etc., é preciso também definir as categorias de classificação dos documentos. Quer dizer, as palavras-chave dão o que a gente chama de HIT, ou seja, são aqueles documentos onde são encontradas as palavras-chave, e aí você precisa ir adiante e categorizar, filtrar mais uma vez esses documentos. Não existe uma regra geral, enfim, não tem uma ciência exata aqui para isso, mas tem termos que já ficaram bastante comuns aqui na experiência de investigação, tá? E as categorias geralmente usadas incluem os chamados documentos responsivos, que são aqueles documentos que têm relação, de fato, com a situação investigada, que trazem alguma informação sobre a situação, e os documentos não responsivos, que aparentemente, na primeira avaliação, não tem nenhuma relação com a situação investigada. Nos responsivos, é comum também que você crie uma outra categoria, que são dos documentos, enfim, mais importantes, normalmente classificados como key documents, hot documents, smoking gun, ou coisas do gênero.
São aqueles documentos ultra relevantes, que são claramente, substancialmente relacionados à situação ou aos eventos investigados, que é exatamente o que se procura, ou até muitas vezes, que é o contrário do que se procura, que não prova a tese, mas que desconstrói a tese e que, por esse efeito, também é relevante para a investigação, tá? Ou até documentos que não têm uma relação direta com a investigação, mas que mostram outras práticas suspeitas, outras situações que podem ser ilícitas. Aí, além dessas categorias gerais, normalmente se criam categorias adicionais para classificar os documentos responsivos, que vão facilitar depois a revisão final e a utilização daqueles documentos. Então, você pode criar tags, por exemplo, no caso de corrupção, funcionário público, operador, comprovantes, coisas nesse sentido, que já dão uma indicação melhor, enfim, de qual é a relevância. Não só aquele documento é relevante, é responsivo, mas já dá uma indicação também, um pouco do conteúdo do documento, e se facilita bastante depois a revisão e a utilização daquele documento. É também comum que você use termos para classificar os documentos, problemas técnicos. Quem já trabalhou em revisão de documentos sabe, por melhor que seja a tecnologia, muitas vezes aparecem textos embaralhados que você não consegue ler, documentos criptografados, documentos protegidos por senha, etc. Então, no primeiro momento, você não despende muito tempo ali tentando resolver o problema daquele documento, marca que tem problema técnico e o vendor vai te ajudar a resolver aquilo, e também documentos em língua estrangeira. Não devem ser analisados no primeiro momento, ainda que eventualmente a pessoa tenha capacidade de traduzir, de compreender o conteúdo daquele documento, mas é marcado de documento em língua estrangeira para depois se definir se aqueles documentos em língua estrangeira vão merecer uma revisão, uma análise, se o time original do caso tem a habilitação para fazer a leitura desses documentos, tá? Bom, passando para o próximo slide, Gert, por favor. Próxima etapa aqui, muito importante, que é a formação do time, quer dizer, você já filtrou os documentos, definiu as categorias que vão ser utilizadas para classificar esses documentos, quem vai analisar esses documentos, ou seja, quem vai compor o time de revisores. Isso, assim, normalmente, esse time é sempre composto por assessores externos, tá? É muito raro que você tenha pessoas internas da empresa, advogados corporativos, etc., compondo o time de revisão de documentos, tá? É um trabalho, enfim, extremamente delicado, intensivo, e os departamentos jurídicos não têm, normalmente, disponibilidade para ceder funcionários para participar do time. É bem raro, eu particularmente nunca participei de nenhuma revisão de documentos que tivesse a participação de advogados da própria empresa que está, enfim, sendo investigada. Os participantes normalmente são os advogados, consultores forenses e algumas vezes também auditores externos compõem o time. Esse time tem que ser claro, né? Você tem que selecionar pessoas e dimensionar o time. E para dimensionar o time, você precisa trabalhar ali com o cronograma de revisão de documentos, quer dizer, que tempo você tem para concluir aquele exercício, o volume de documentos, e muitas vezes tem um terceiro fator aqui nessa equação que dificulta um pouco a coisa, que é o orçamento da investigação, né? Então, o dimensionamento do time tem que ser feito realmente com muito cuidado para que você atenda às expectativas do seu cliente, né? Claro, você tem que apresentar um trabalho de qualidade e dentro do cronograma determinado ou esperado pelo cliente. Outra coisa muito importante também é definir os níveis de revisão. Normalmente você tem o que se chama de First Level Review, que é uma revisão inicial, um primeiro nível de revisão também, que vai separar ali o joio do trigo, né, dentro daquele conjunto todo de documentos, encontrou os hits, as palavras-chave foram encontradas, vai marcar se os documentos são responsivos ou não responsivos e fazer a classificação adicional, e é muito comum também que você tenha um Second Level Review para fazer controle de qualidade. Já havia investigações que tinham até um terceiro nível de revisão. Mais usual é que você tenha primeiro nível e segundo nível.
E por que você tem que ter esse cuidado? Porque mesmo os revisores mais experientes, cuidadosos, etc., né, ninguém é perfeito, falhas podem acontecer, é possível que alguém marque um documento relevante como não responsivo, ou vice-versa. Então, esse segundo nível de revisão é muito importante, e aí, claro, na definição da investigação, do plano de investigação, do protocolo de revisão, você vai definir se o segundo nível de revisores se esse time de segundo nível vai olhar todos os documentos que os revisores de primeiro nível olharam, ou vai olhar por amostragem, por exemplo, um documento de cada 10 que foram marcados como não responsivo, alguma coisa nesse sentido, tá? Muito assim, importante, idealmente, o time de primeiro nível e de segundo nível, se for possível, deve ser composto por pessoas diferentes, né? Normalmente, os revisores de primeiro nível são mais júniores, e os revisores de segundo nível já são mais experientes. Se não for possível, pela questão do dimensionamento, muitas vezes de orçamento, etc., ter dois times diferentes para esses dois níveis de revisão, o ideal é que, no segundo nível, as pessoas olhem documentos que não foram elas próprias que revisaram no primeiro nível, tá? Então, que a gente chama de batch, né? Conjuntos diferentes de documentos. Quem analisou determinados batches como revisor de primeiro nível vai olhar outro batch como revisor de segundo nível, para ter uma leitura aqui com olhos frescos, menos enviesada. Bom. Tem algum comentário sobre isso, Gert, ou alguma pergunta? Eu não tenho comentário. A única coisa que eu talvez colocasse de fato, vamos dizer, é raro que a própria empresa onde a investigação está ocorrendo, que alguém participe da revisão. O que normalmente acontece é o seguinte: já que muitas pessoas dentro da empresa, e algumas têm um conhecimento mais profundo sobre histórico, contexto, parte técnica, mercado, etc., o que acaba acontecendo é que os documentos considerados relevantes podem ser divulgados numa entrevista documentada, obviamente, mas não uma entrevista de confronto, entrevista informativa, né, para entender melhor dos indivíduos da empresa, o que alguns e-mails poderiam, ou alguns termos, ou indivíduos podem significar. Né? Exatamente. Eu acho que é importante de que há, sim, uma participação de pessoas da empresa nesse processo, nível, mas né? não muitas, normalmente não diretamente fazendo as revisões, né? Isso. O Rubens levantou a mão, acho que pode fazer a pergunta. Eu peço desculpas se vocês já responderam, eu entrei um pouco atrasado. A gente usa no Wix, né? Então eu não conheço essa funcionalidade do Relativity, mas estou curioso para saber. Ele classifica, se eu tiver uma lista de e-mails, ele classifica as datas dos e-mails, as datas originais dos e-mails e não dos arquivos, né? Porque o arquivo você pode ter uma série de relatórios que não condizem com a realidade. Você pode ter o relatório do próprio arquivo, pode ser que na extração ele tenha saído com uma data que seja diferente, tem uma série de coisas aí que vão mudar. A minha questão é essa, e se eu consigo, quando fazer um relatório integral, já com já com as datas ordenadas, ou seja, eu quero saber o que aconteceu no histórico do caso. É possível fazer isso no Relativity? Tá cortando um pouco, então, mas a primeira, vamos dizer, o histórico montaram, tipo um timeline, você está falando? Isso, como se fosse um timeline, da onde sai o timeline. Isso dá para fazer. Do e-mail, ou... Desculpe, essa última parte eu não entendi. Eu tô competindo com os meninos no videogame, né? Então o negócio tá meio complicado aqui. Né? Fala para eles que esse videogame é mais divertido e eles podem assistir junto.
Tá bem difícil aqui. Mas, Rubem, me corrija aí se eu estiver equivocado, mas eu acho que você estava com a preocupação específica da data original do arquivo em si, porque às vezes quando você coloca isso no sistema, ele fica com... Altera, né? Isso, com data antiga, ou aparece, né, Eugênia, 1998, 2032 e tudo mais. E aí, como é que você extrairia essa timeline dos arquivos com data original, para que você também pudesse olhar? Faz sentido, Rubem? Aí pode ser uma sim ou não, você dá 2 piscadas, se for o caso. Sim, é isso mesmo. É isso aí? Exatamente isso. Boa. Eu vou te ficar devendo essa resposta. Certamente o pessoal do meu equipe, depois a gente pode falar isso com mais precisão para você. Eu entendo que dá para fazer assim dentro do Relativity, porque inclusive existem configurações que se faz já logo de cara para corrigir qualquer tipo de erro, né, na categoria, no carimbagem de tempo, justamente para corrigir qualquer tipo de erro que pode acontecer pelo default da sistema, tipo system override, que se pode programar, mas se quiser uma resposta mais técnica, eu com o maior prazer eu falo aqui para voltar para você. Gert, mas só voltando para a resposta mais prática, Rubem, aqui no dia a dia, a gente usa muito as datas originais, porque elas são muito importantes. A hora que você altera a data, você perde, né, Eugênia? Você perde o fio da meada. Sim. Então, elas são importantes, dá para você puxar a timeline, sim, né, Gert, que a gente tem feito isso. E você consegue também, a gente segrega muito por período, dependendo da alegação. Não sei se te respondeu, Rubem. Vou ficar quietinho aqui, vou pro canto. Obrigado. Responde, sim. É porque dá muito trabalho para o revisor você ter que ficar fazendo a timeline, né? Refazer, trabalho. Isso dá muito trabalho. Se você consegue otimizar isso, realmente é uma boa facilidade. E essa pergunta tem a ver até, eu acho, Rubem, com o que eu vou falar aqui sobre treinamento, porque, claro, né, você compôs o time, você tem que treinar esse time, e essa é sempre uma parte que eu acho muito interessante, muito prazerosa nesses exercícios de revisão de documentos, é justamente explicar o caso para o time e explicar como é que o time tem que trabalhar na revisão de documentos. Claro que ninguém pode revisar documentos às escuras, sem ter um entendimento, né, profundo da situação que levou àquela investigação. Então, antes de mais nada, você precisa contextualizar, e normalmente, assim, como é que isso é feito na prática, tá? Você monta um documentozinho, um protocolo de revisão, chama o time todo, faz uma apresentação para contar o caso, para explicar todos os itens do protocolo. Na prática, normalmente é assim que isso acontece. Mas você precisa, em primeiro momento, contextualizar a investigação, então explicar para o time a situação sob investigação, as alegações do denunciante, seja um denunciante interno, né, para um hotline, por exemplo, ou da autoridade que está investigando os fatos, CAD, MPF, Polícia Federal, etc., quem são os agentes relevantes, o papel de cada agente relevante, quem são as pessoas prioritárias ali naquela investigação, descrever os pontos de atenção, os pontos para os quais as pessoas devem estar mais atentos na revisão de documento, etc. Um outro ponto muito importante, que tem a ver com essa pergunta do Rubem, é delimitar o escopo temporal da investigação. Você pode saber, como nos casos do CAD, por exemplo, o CAD sempre indica, olha, o cartel aconteceu desde pelo menos final de 2007 até pelo menos meados de 2015. Então, você tem ali uma linha, um lapso temporal, e que é o período, né, da investigação. Mas muitas vezes você já tem alguma sinalização de períodos durante aquele intervalo em que as comunicações foram mais intensas, que as interações aconteceram com mais frequência. Então, é
indicação de períodos de interesse dentro do período geral, do escopo temporal geral da investigação, é muito importante. Se você tiver já esse mapeamento prévio, é muito importante também que isso seja indicado ao time. E aí, nessa linha, Rubem, a possibilidade de fazer esse mapeamento, esse timeline é muito importante, tá? E tem que explicar para o time também quais são os objetivos principais da revisão de documentos, ou seja, o que você espera alcançar olhando aquele mundo de documentos, quais são as perguntas que devem ser respondidas ao final do exercício, ao final dessa fase da investigação. Então, por exemplo, muitas vezes a revisão de documentos no caso de corrupção, você está buscando provas de que fornecedores ou outros terceiros foram contratados pela empresa que está conduzindo a investigação para passar fundos para funcionários públicos. Ou, no caso de cartel, que a empresa trocava informação sobre preços concorrentes ou que discutiam reajustes, questões comerciais, trocava informações sensíveis, etc. Uma investigação por má conduta, você está buscando provas de que um determinado funcionário assediava moralmente os seus subordinados. Isso aqui, o objetivo varia, claro, a depender da natureza da investigação, mas tem que estar bastante claro para o time de revisores o que se procura, quer dizer, qual que é o resultado ideal, o que você deseja alcançar com aquela investigação, que perguntas você quer ver respondidas ao final da revisão de documentos. E tem também nessa parte do treinamento do time, é muito importante, além de explicar o caso, você tem que explicar também a parte mais técnica, quer dizer, quais são os códigos que vão ser usados, como classificar os documentos, né, dentro daquelas categorias principais que a gente falou, responsivo, não responsivo, e dentro dos responsivos, os documentos mais relevantes, key, rota, etc., como usar as tags adicionais, as classificações, as categorias adicionais que vão ajudar bastante na revisão de documento, passar outras orientações cabíveis, como, por exemplo, a linha de reporte das informações encontradas, e principalmente uma parte que é bastante, enfim, importante e muitas vezes difícil para quem está usando a plataforma pela primeira vez, que é como usar a plataforma. Porque a plataforma, e aqui o Gert pode explicar, claro, com muito mais detalhe, tem algumas coisas que são intuitivas, mas muitas vezes elas têm tantas funcionalidades e que, se bem utilizadas, facilitam enormemente a investigação, que, assim, é preciso explorar bastante bem, tá? Todas as possibilidades que a plataforma oferece e fazer com que os times conheçam bem essas funcionalidades. Claro, você vai, numa situação como essa, você vai poder, normalmente, revisar documentos com prazo muito mais curto, com muito mais eficiência, com muito mais qualidade de resultado final, tá? E aí, antes de passar para o Gert explicar um pouco as questões mais técnicas aqui de uso de plataforma, etc., só um comentário final aqui sobre aspectos práticos também da revisão. Normalmente é muito comum que você, quando você passou por todas essas etapas e vai começar realmente a revisão de documentos, é bem interessante quando você tem uma situação em que você pode colocar todos, né? Infelizmente, está ficando no passado já, saudoso, mas quando você pode colocar todo mundo numa mesma sala, revisando os documentos ao mesmo tempo, tá? Que a gente chama de war room, é um espaço físico dedicado somente aos trabalhos relacionados à investigação, naquele momento da revisão de documentos. Claro, você tem, enfim, tem um espaço físico adequado, garantir que os equipamentos vão funcionar bem, que você tem internet rápida, de alta velocidade, com toda a segurança, etc. E quando você consegue fazer isso, colocar todo mundo junto, trabalhando junto no mesmo espaço físico, normalmente a análise de documentos flui bem melhor, é mais dinâmica, todo mundo fica meio que na mesma página. Quando alguém encontra um hot document, informa o revisor, ou a pessoa que está ali na sala coordenando também a análise, e isso já é compartilhado com os demais, né? Se tem alguma orientação a ser dada ou alguma orientação a ser revisada em função do que foi encontrado, você consegue imediatamente comunicar ao seu time de revisores, e controla um pouco também, né? Muitas vezes tem uma bagunça ali na revisão de documentos. Quem já participou sabe que você encontra muita coisa fora do roteiro, às vezes coisas surpreendentes, às vezes coisas divertidas,
né? Então, o coordenador está presente ali na sala, consegue controlar um pouco ali a conversa em torno das surpresas que acontecem na revisão de documento. Então, assim, é uma experiência bem interessante quando você consegue colocar todo mundo na mesma sala, trabalhando conjuntamente, com o coordenador presente, tá? Costuma ter um resultado bem bom. Eu acho que temos duas perguntas. Uma eu não sei quem foi primeiro, porque uma levantou a mão e outro fez via chat box, que eu não consegui o timing, mas vamos lá, Laís e depois Aline. Pode ir, Aline, primeiro, não tem problema não. Tá, que gentileza, tá bom. A Aline tinha uma pergunta ali, deixa eu ver aqui. Se tem alguma diferença? Isso. Ela perguntou se tem alguma diferença nas pesquisas quando as investigações são para atender o comitê independente e versus a linha de defesa da empresa. Com certeza. Talvez a Eugênia tenha uma visão a respeito, eu posso também... Pode comentar, Gert. Pode comentar, mas... De forma geral, então, é interessante verificar uma boa pergunta, porque é interessante entender exatamente quando se instala um comitê independente. Muitas das investigações que nós conduzimos, principalmente investigações que envolvem alegações de fraude ou corrupção sistêmica, ou que envolve alta gestão, requerem até pelas próprias autoridades, porque se são pré-leniência, pré-acordo, para dar, obviamente, a independência ao time de investigação, então faz muito sentido reportar para as pessoas que estão sob investigação. E se os próprios vamos dizer, a direção alta da empresa está sob investigação, ou possivelmente envolvidos, ou talvez até foram anuentes, mas não diretamente envolvidos, ou talvez omissos se não cometeram atos, é muito importante que haja essa figura de independência. Como que isso é feito normalmente? Podem ser membros do conselho independentes, junto, por exemplo, com terceiros que vêm fora da empresa, que são contratados também pelos acionistas, nesse caso, como fossem conselheiros, só para aquele caso específico. Nós tivemos várias situações onde isso aconteceu. Esse comitê é o comitê ao qual o time de investigações reporta. Normalmente, quando há uma situação dessa, a contratação de uma empresa como nossa é através do escritório de advocacia para fins de privilégio. Então, o reporte ao comitê independente obviamente, todo o trabalho que nós fazemos e a investigação das atividades investigativas que nós executamos são todos reportados lá para o escritório de advocacia, discutido lá com o comitê independente. E, de forma geral, quando há essa configuração, eu poderia dizer que a busca é pela verdade mesmo. Então, apurar tudo o que tem para apurar para entender realmente o que aconteceu. Eu acho que ali já começa um pouco a eventual divergência com a defesa, né? A defesa, por motivos óbvios, não necessariamente, e nós percebemos isso também. Aliás, é nítido, né? Quando você entra numa investigação, é para a defesa ou é para apurar por eventual leniência. No segundo caso, a investigação normalmente é muito mais amplo, na busca de exatamente o que aconteceu, reconstruir os fatos, entender todas as pessoas eventualmente envolvidas, diretamente ou indiretamente, estabelecer eventual intenção fraudulenta, e documentar tudo para poder até cooperar com investigações regulatórias, e lembrando que numa investigação regulatória, seja no âmbito do CAD ou com o Ministério Público, o Department of Justice nos Estados Unidos, o SEC, que é o CVM aqui, eles querem saber se a investigação realmente apurou tudo que é relevante e também se a investigação traz novos elementos que podem ajudar na apurar, no caso maior, caso haja outras empresas envolvidas, que normalmente é a situação quando estamos falando de uma investigação antitruste. Agora, com relação à parte de defesa, talvez, Eugênio, você poderia
esclarecer um pouco melhor lá do ponto de vista jurídico também, mas, obviamente, muitas vezes essas investigações então, são bem mais limitadas, né? Uhum. Sim, são bem mais. Eu acho que a questão é qual é a pergunta que você vai responder, né? Quer dizer, o que você está buscando ali com aquela investigação. Muitas vezes, quando você faz uma investigação para a defesa, você parte do pressuposto, você precisa entender melhor o caso. Né? Você tem muitas vezes um número limitado de pessoas que participaram daquela prática, um cartel, por exemplo, qualquer tipo de comportamento colusivo, muitas vezes sem nenhuma orientação ou ciência de outras pessoas dentro da empresa, de um nível hierárquico mais alto, e as pessoas querem entender exatamente o que aconteceu para, enfim, tomar a decisão, né, se vai partir para um TCC, por exemplo, e aí, nesse caso, a investigação pode ser aprofundada e ficar até mais semelhante com essa situação, né, da investigação para um comitê interno, e outras vezes o que se pretende é ter, assim, buscar uma compreensão melhor dos fatos, para tomar medidas disciplinares internas, eventualmente, com relação àquelas pessoas que participaram da conduta, e também para possibilitar a defesa. Você precisa entender exatamente o que aconteceu para ver qual a melhor linha de defesa a explorar. Até porque, muitas vezes, a empresa opta pela defesa, mas alguma das outras envolvidas, dos outros representados, né, no caso de um processo administrativo no CAD, envolvidos numa situação de cartel ou prática colusiva, vai fazer um termo de compromisso de cessação e pode trazer provas adicionais contra você. Então, até quando eu falo em defesa, é também para, enfim, avaliar os riscos de fato envolvidos naquela situação, né, o que já chegou ao conhecimento do CAD por meio de uma busca e apreensão ou da assinatura de um contrato, de um acordo de leniência, e o que mais pode chegar ao conhecimento do CAD. Será que os fatos que o CAD tem contra a sua empresa são limitados àqueles que estão nos o CAD tem as provas contra a sua empresa que estão nos autos? Será que os fatos são limitados àqueles? São mais amplos? Será que aqueles fatos que o CAD trouxe, aqueles documentos que o CAD trouxe aos autos, essa é uma parte muito importante também para a defesa, teria uma outra explicação que não aquela dada pelo beneficiário de um acordo de leniência? Tá? A gente sabe que para conseguir uma celebração de uma leniência, a empresa tem que cooperar, apresentar documentos que comprovem a infração. E muitas vezes, talvez, tem uma avaliação um pouco enviesada nesse contexto. Então, é sempre interessante, muitas empresas buscam isso, uma possível explicação adicional ou alternativa para aquela situação. Será que aquele documento analisado fora daquele contexto não poderia ter uma outra interpretação? Será que se comporta uma outra interpretação para aquele documento? Essas são questões que se buscam na defesa também, tá? Numa investigação para defesa. Lá em seu braço virtual dele está cansado já, então pode ir. Tranquilo, Gert. Não, eu só ia fazer um comentário, talvez contribuir um pouco para essa questão que o Rubem tinha falado, da questão das datas. Já uma experiência prática, inclusive, com o time do Control Risk, eles me esclareceriam, obviamente, eles têm muito mais capacidade técnica para esclarecer, mas isso normalmente acontece, esse erro da data, quando você tem documentos de MacBook. Só que é possível, e isso aconteceu nos casos em que a gente teve isso, sempre tem o documento duplicado. Então, tem um documento que a data está errada, e aí tem um procedimento que faz para deixar a data certa. Então, é só uma questão de localizar isso e aí extrair pela timeline da data certa. Então, talvez... Maravilha. Então, isso é falado com autoridade por alguém que faz mesmo e não por alguém que sabe. Nem um pouco. Não, mas é isso mesmo. Tem muitos detalhes ali que isso acaba, né, vamos dizer... o sistema Relativity é interessante. Depois eu vou falar um pouco sobre targeted searches, mas não uma ferramenta perfeita. Aliás, é bastante imperfeita e tem várias maneiras para corrigir as imperfeições. E isso é um delas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre alguns outros. Mas obrigado pelo esclarecimento, porque eu sei que você é uma pessoa bem empenhada para buscar exatamente o que aconteceu e também tem um viés bastante técnico. Creio que não há outras perguntas por enquanto, então vamos falar um pouco sobre as ferramentas. Como a Eugênia colocou, existem ferramentas, existem muitos, e eu não sou um expert em todas essas ferramentas, conheço bem conceitualmente para que podem ser utilizadas,
mas né, os times que mexem com isso, eles ficam estudando meses para poder até explorar, tipo aquele novo, né, cada lançamento lá do Windows, quando acho que se avançou, você chega à conclusão, você só conhece uns 15% das funcionalidades que está lá no seu computador. É mais ou menos a mesma coisa com Relativity. Mas alguns conceitos eu acho que são interessantes para quem começa a utilizar a plataforma e sem entrar em detalhes como exatamente utilizar, mas saber o que é possível, né? The art of the possible. Então, uma ferramenta, isso que nós sabemos, trabalhando muito com escritórios de advocacia, que é muito utilizado, é o que chamamos Early Case Assessment. O que é Early Case Assessment? Quando você coleta os dados, e a Eugênia já falou um pouco, inferiu, no mínimo, que um possível volume grande. Quando estamos falando de volumes grandes, começa com mega, vai para giga, vai para tera. Normalmente, né, um custodiante, quando você custodiante é alguém que vai ser, que é relevante para a investigação, não necessariamente alguém que cometeu um ilícito, tá? Mas alguém que é relevante para a investigação, vai ter entre computador, email folders, telefone, laptop, né, entre 20 e 100 GB de dados. Quando você tem né, uns 10 custodiantes ali, você pode chegar a 1 tera de dados. E se você processar isso com filtros meio grossos de palavras-chave, você pode facilmente chegar a centenas de milhares de documentos, que é impossível de revisar. Agora, Early Case Assessment é justamente entender já desde o início que tipo de arquivos, que tipo de documentos tenho aqui na minha frente, o que poderia ser interessante, o que eu posso filtrar por fora, por enquanto. Por exemplo, imagens não são relevantes aqui. No caso antitruste, muitas vezes, planilhas são extremamente interessantes, principalmente planilhas que são salvos né, na nuvem, que talvez tenha a gente já trabalhou em vários casos, onde há né, num Dropbox da vida, que não pode acessar, obviamente, mas há uma planilha onde os concorrentes entram para colocar os preços, etc., e tem alguma planilha lá no computador, né, um temporary file, que foi salvo e acaba sendo muito relevante para a investigação. Então, o Early Case Assessment permite fazer preemptivamente essa avaliação, né? Quantos documentos por custodiante, que tipo de documentos, só para fazer um raio-x do universo, para poder fazer alguns filtros iniciais. Case Dynamics é uma modalidade, uma ferramenta dentro do Relativity One, que era o Relativity. Relativity One é basicamente Relativity na nuvem. Relativity sem é Relativity no servidor. Então, é a única diferença, além de algumas funcionalidades. Mas no Relativity One existe essa ferramenta Case Dynamics, que permite justamente gerar, por exemplo, timelines, como você vai ver aqui. Bom, é bem minúsculo, mas você vai ver lá embaixo, se você for um Magnify vezes 200, você vai ver que tem um timeline ali. É uma maneira para organizar todos os fatos. Podem ser por custodiante, pode ser por linha de tempo, pode ser, por exemplo, no custodiante, você vai anexar todas as perguntas relevantes para as entrevistas que você vai fazer. Então, maneira para organizar todos os dados e ter uma visualização dos dados relevantes para a investigação. Daí, tem algumas outras ferramentas aqui que são mais técnicas, eu vou explicar conceitualmente, porque são interessantes para explorar e, novamente, se alguém quiser fazer qualquer comentário ou pergunta a respeito ou acrescer algo, os comentários são muito bem-vindos. O primeiro é que nós chamamos de email threading, né, um fio, thread. E a ideia aqui é justamente corrigir uma das imperfeições do Relativity, porque quando você processa, você coleta computador ou email box, você processa todos os e-mails vão se desfarelando, vão ficar individuais. E o que o email threading faz? Ele remonta a cadeia de e-mails. O problema, se você não utilizar essa funcionalidade, muitas pessoas
talvez já tenha tido essa experiência, você vai revisar o mesmo e-mail uns 10, 15, 20 vezes, dependendo de quantas vezes foi copiado, forwarded respondido, né? Tem no original, tem na resposta, daí tem alguém em cópia, daí vai para o outro, e você tem todos os e-mails originais vão ser revisados múltiplas vezes. A ideia do email threading é justamente mostrar para você qual é o último e-mail nesse thread, que teoricamente deveria ter todos os outros ali. Ele indica quando alguém foi copiado ou tirado de cópia, quando foi forwarded, então você pode buscar especificamente esse thread, e ele indica também quando tem essa pergunta, vamos dizer, esse question mark aqui, né, o interrogatório, quando está faltando alguma informação, só para saber que falta alguma informação, falta uma parte do thread ali. Mas é uma funcionalidade muito boa para reduzir o volume de documentos e também para manter uma certa lógica temporal na investigação. Uma segunda ferramenta muito interessante, que eu acho que é bastante intuitivo, é o que chama Communication Analysis. Vamos supor que tem aqui alguns custodiantes importantes. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. A ideia do Communication Analysis nada mais é que com quem estão comunicando mais. Dentro da empresa, fora da empresa, não importa, porque são e-mails. E muitas vezes se descobre outros custodiantes, por exemplo, você está olhando a área operacional, área e comercial. De repente aparece lá alguém na área de contas a pagar, muito, e está comunicando frequentemente com os dois custodiantes principais. Ainda não é custodiante. No mínimo, seria interessante saber o porquê e coletar as informações ali. Pode ser também que surgem novos nomes externos, né, um agente, um distribuidor. Daí pode ser necessário fazer um background check sobre esse indivíduo, essa empresa, e rodar novamente nos e-mails ou no sistema financeiro para ver se tem transações com essas. Então, Communication Analysis é uma ferramenta muito poderosa justamente para ter uma visibilidade melhor quem está comunicando com quem. Uma terceira, desculpe, eu acho que perdeu o título ali, mas se chama Concept Clustering. Cluster é um cluster, qual cluster em português? Um agrupamento, vamos colocar dessa forma. Agrupamento por conceito. Por que isso é importante? Porque uma coisa vamos supor, você tem um universo de 200 mil e-mails. Você pode pesquisar por palavra-chave, mas os e-mails responsivos vão ser responsivos àquelas palavras-chave. O que Concept Clustering faz? É uma ferramenta que a própria máquina, isso envolve também machine learning e inteligência artificial, não tão sofisticado, mas envolve, onde a própria software vai começar a agrupar comunicações e alguns conceitos onde tem palavras em comum. Por exemplo, políticos, votação, pichuleco. Não são, talvez, todas palavras-chave, mas muitas das comunicações têm uma configuração, essas palavras aparecem de uma forma ou outra nas comunicações todos juntos. Então, ele vai passando para você, aqui tem um novo conceito, acho que é interessante talvez que você veja. E a importância disso aí é que podem aparecer novos conceitos, novas palavras que nem faziam parte dos search terms. Às vezes é a máquina fazendo festa com sua cabeça mesmo, mas às vezes existe ali um conceito que seja interessante para apurar em maior detalhe. O Ian, você tinha levantado sua mão, creio. Sim, Gert. Eu queria saber só se essas ferramentas funcionam bem para documentos que não estão em língua inglesa. Sim, tem algumas, vamos dizer, a restrição maior em português é justamente acentos e outras questões. Mas o concept clustering, de fato, não é tão... foi desenvolvido, obviamente, para utilizar, mas em inglês ele tem maior dificuldade com algumas outras palavras, mas funciona sim.
é menos, talvez, sofisticado, turbinado que possa ser do inglês, mas funciona. Eu diria, entre esses 3 ferramentas, email threading, communication analysis e concept clustering, a não ser que o caso é muito grande, né, o favorite, né, se eu posso colocar dessa forma, dos revisores é email threading, porque realmente ele oferece uma grande economia e eficiência na revisão, e communication analysis, seguido depois por concept clustering, por um pouco experimental. O terceiro que eu queria falar, o quarto, desculpe, que não é bem uma ferramenta de relativity, é um human override do relativity, que nós chamamos de targeted searches. O que são targeted searches? Quando você pensa que você tem lá, vamos dizer, um universo de 1 milhão de documentos, você tem uma lista de palavras-chave e frases com operadores vamos dizer, uns 200 né, palavras-chave e frases. Daí, responsivo, talvez uns 120 mil. O problema é que, se fizer a revisão de todas as 120 mil, ou você realmente acertou maravilhosamente bem com as palavras-chave, mas a maior parte do tempo você vai ter, né, entre 1 e 2 ou 3% responsivo. Significa que a maior parte que está revisando não é responsivo, não é relevante. Targeted searches são justamente feitos para, uma vez que você tem um entendimento melhor do caso, custodiantes principais, ou a alegação específica, uma empresa específica, um time frame específico, um concept, um subject line no e-mail, você pode aplicar filtros manualmente e rodar várias vezes para isolar algumas comunicações que atendem, né? Eu quero só comunicações entre fulano e beltrano, com subject line tal, no período 15 de agosto até 30 de agosto. São targeted searches. Por que não só fazer targeted search? Isso é uma outra pergunta. Nós fizemos o caso recentemente onde, rodando palavras-chave, nós tínhamos 25 mil e-mails responsivos e rodamos, eu achei mais ou menos uns 10 ou 12 targeted searches e surgiu um universo de 2 mil, aonde de fato achamos os e-mails mais relevantes. Por que não só fazer targeted searches? Porque existe uma lógica na investigação que até para as autoridades é muito importante. A investigação, a metodologia tem que ser defensável. E se você começa de cara já a aplicar filtros não arbitrários, educados, mas filtros específicos, sem ver, vamos dizer, fazer uma análise do universo como um todo, pode não ser tão defensável. Pode ser, né, me convence, então, que os filtros que vocês aplicaram, de fato, foram os filtros que nos permitiram chegar a todas as informações relevantes. Então, é importante fazer ambos, mas só para destacar que mais que você comece a entender sobre o que poderia ter acontecido, quem está envolvido, por que o contexto, mais acertado os targeted searches acabam sendo. Então, eu queria deixar isso claro também. Daí, temos os background checks. Eu vou passar por isso rapidamente, mas muitas vezes os background checks são feitos, tem um indivíduo ou empresa, vamos fazer um Google e ver o que aparece. Existem ferramentas boas de fazer pesquisa muito mais amplas, precisam, obviamente, avaliar tudo que está no ambiente público, inclusive bancos de dados privados, justamente para obter todas as informações possivelmente relevantes que podem utilizadas novamente no email review ou na análises financeiras que você roda na empresa. Normalmente, para investigações regulatórias, como, por exemplo, antitrust, e certamente quando estamos falando de uma investigação onde haverá provavelmente algum tipo de cooperação ou reporte às autoridades, você faz também o mapeamento até o 4º nível. O que é isso? O sócio, né, o custodiante, ele tem uma participação societária. Verificar quem é sócio, quem são os outros sócios. Depois, esses outros sócios, quais participações societárias eles têm?
quais são sócios naquelas empresas, até o quarto nível, porque muitas vezes a gente tem visto que os ilicitudes são feitos no segundo, terceiro, quarto nível. O problema é que, em alguns casos, quando se chega a terceiro, quarto nível, porque é algo, né, tem uma alavancagem grande, um crescimento exponencial, às vezes tem centenas de empresas lá no quarto nível. Mas eu estou falando isso porque quando os auditores externos fazem o shadow investigation sobre a investigação, esse é o padrão de ouro que normalmente eles esperam que fosse feito, né? Que a empresa seja reportando ao comitê independente ou a comitê de auditoria, que contratou uma empresa externa para fazer a investigação, que o mapeamento societário tem sido feito até o quarto nível. Com raras exceções, as auditorias abrem mão, principalmente quando estamos falando sobre casos de corrupção e antitruste e reporte aos órgãos regulatórios. E por último aqui, no mínimo da minha parte, existe toda essa parte de análises não só financeiras, dados analíticos, data analytics, análise de dados, obviamente, são aplicados sobre qualquer banco de dados estruturado. Então, por exemplo, e-mail, Word files, etc., são não estruturados. O ERP da empresa, né, onde o sistema contábil, o folha de pagamento, ou cadastro de clientes, todos esses são sistemas estruturados, ou dados estruturados. E a análise de dados permite fazer uma extração, rodar análises para pesquisar padrões, desvios, ou algo que pode chamar a atenção, por exemplo, com os terceiros, volumes de pagamentos, regiões onde foram feitos, quão rapidamente esses terceiros foram pagos ou contratados e pagos depois de ser contratados. Depende do que vocês precisam pesquisar. Mas também, por exemplo, fazer análise de controle de acesso, catracas, né? Se tem, durante vários anos, fazer uma análise quando, né, o fulano entrou na empresa, tem algum horário específico, opa, vem sempre às 18h30 à noite, aí você pode verificar a câmera de CCTV, verificar, né, ou analisar lá a questão da identidade, ou, por exemplo, em licitações públicas, tem vários bancos de dados públicos onde são passíveis de extração de dados. Então, por exemplo, bolsa eletrônica do governo, pode fazer uma extração, fazer uma análise dos lances feitos ali para ver se tem algum padrões em termos de lançamentos, licitações públicas. Mas tem o princípio aqui é qualquer dado, o banco de dados que é passível de extração, banco de dados estruturados que é passível de extração, dá para rodar análises utilizando essas ferramentas. E, por fim, obviamente, uma vez que você detectou dentro do sistema ERP algumas transações que chamam a atenção, como no nosso exemplo inicial, opa, houve ali um pagamento, né, uma viagem que envolveu lá um funcionário público, ou houve um pagamento para uma empresa que deveria ter sido vetado lá na fase de diligência, mas por algum motivo passou. O transaction testing é justamente fazer um olhar mais físico, clínico, forense, sobre todo o processo, toda a cadeia de documentação, também para verificar se algo tem sido falsificado, omitido, quem assinou, seja fisicamente, por DocuSign, etc., mas para buscar as evidências propriamente dito. Estamos 2 minutos antes das 8 aqui, mas é isso que eu queria explicar. Eu vou ver aqui, eu acho que tem uma pergunta do Ruben. Regra de ouro, quarto nível de uma experiência norte-americana, vocês verificam isso em demais juízes? Verificamos aqui, Ruben, no Brasil mesmo, e eu acho que os advogados que estão na linha que participam podem afirmar que as auditorias são bastante enfáticos a respeito. Relatórios, Eugênia. Bom, comentário brevíssimo aqui diante do nosso horário.
Normalmente, o relatório da documentos é um capítulo dentro de um relatório geral, né? Eu sei que vai ter uma aula específica sobre a elaboração de relatório da investigação. Então, normalmente, nesse capítulo sobre revisão de documentos, você descreve qual foi o escopo da revisão, quais foram os resultados materiais substanciais da análise, e isso é reportado junto com outras frentes, inclusive montando aquele quebra-cabeça da investigação. Tem algumas situações em que o cliente pede um relatório específico para essa fase, geralmente é uma coisa muito sucinta, até apresentado verbalmente em reunião com o cliente, já tivemos essa experiência, mas geralmente um relatório conciso, indicando exatamente qual foi o escopo da análise, volume de material coletado, volume de material analisado, verificações efetuadas, número de documentos analisados, número de documentos responsivos, não responsivos, e os principais números de documentos key, hot, e quais as possíveis, enfim, alguma conclusão, já que se possa antecipar da revisão de documentos, tá? Mas o mais usual é que isso seja realmente uma sessão dentro do relatório mais amplo de investigação. Tem um outro tipo de relatório que é muito importante, eu acho, a gente comentar aqui rapidamente, né, Gert? Que são os relatórios produzidos sobre a revisão de documento para o órgão a quem aquele exercício se destina. No caso da negociação de um acordo, por exemplo, de uma leniência do TCC, você apresenta o resultado desse exercício, são as provas que você levantou sobre a conduta que você está informando o caso, que você está confirmando e trazendo elementos adicionais para colaborar com a investigação, e isso, os órgãos têm padrões técnicos muito específicos que devem ser observados, claro, durante todo o processo e atestados também no relatório que acompanha os documentos que são apresentados à autoridade. Então, você tem que descrever qual foi a metodologia forense adotada, detalhe técnico das provas, atestar que elas estão preservadas e ficam à disposição do órgão responsável pela investigação ao final do processo, e as questões técnicas também, né, Gert, tem que ser especificadas nesse relatório. Daí toda a questão de cadeia de custódia, etc., provavelmente o Marlon e Felipe já abordaram, mas realmente as exigências são bastante altas, justamente para ter certeza que a coleta foi íntegra, que não houve manipulação e que as evidências são robustas, né, para valor probativo mesmo. Exatamente. E o último slide aqui é só um wrap-up mesmo, que, como eu falei no início, investigação não é uma auditoria, são mindsets diferentes. Obviamente, muitos skills da auditoria são úteis na investigação, mas a investigação é muito mais focada na apuração do porquê e o que e quem, e ainda mais, né, intenção, se houve algum ilícito. A necessidade de integrar os times, não só dentro do escritório de advocacia, nem só dentro da consultoria forense, entre as duas equipes. Então, é muito importante para não só ver as árvores, mas também na floresta. Tem que ver ambos nitidamente. O uso de tecnologia, eu acho que ficou amplamente demonstrado aqui, a importância de utilizar as ferramentas certas e de forma correta, e que o processo é iterativo e não linear. Eu acho que durante nosso papo hoje ficou claro, creio, que há muitas frentes, muitas informações que podem surgir a qualquer momento da investigação, que servem justamente, deveriam ser utilizadas para retroalimentar o email review, os background checks, as análises financeiras e assim por diante. E o desafio, às vezes, é saber quando parar, né? Porque você fica muito empolgado e que quer fazer aquele que os americanos falam boil the ocean, que não é o propósito. Sempre tem que ter o escopo e o objetivo, por isso, né, como o Wise e Camila falaram no início, a importância de ter uma norte, um objetivo claro para a investigação. Mas, sim, é importante nessa jornada de fazer essas idas e voltas até que tenha tem que ser satisfeito que tudo que poderia ser apurado, de forma razoavelmente apurado, foi feito.
era isso. Eu acho que surgiram mais algumas perguntas aqui. Débora, deixar o seu critério, como que a gente anda com essa, porque eu não queria me estender eu acho que, infelizmente, né, a gente chegou aqui no nosso horário, tá excelente, a gente podia ficar aqui por um bom tempo ainda conversando, e o Ian, que perguntou se dá tempo de fazer uma última pergunta, eu acho que... Da minha parte, sim. Então, vamos abrir para ele, para a última pergunta, e aí a gente já encerra. Agradeço a vocês, gente. É bem rápida e pragmática. Algumas investigações têm, como vocês bem destacaram, envolve centenas de milhares de documentos, né? Por outro lado, vocês enfatizaram aí a necessidade do uso de ferramentas tecnológicas. A minha pergunta é simples. Eu queria saber se essas ferramentas tecnológicas elas dispensam a análise humana de cada um desses documentos, desses milhares de documentos. Se eles dispensam? Isso. Se o robô faz tudo, né? Se o robô já substituiu o homem na análise de documentos. Estamos muito longe disso. O que eu falei, que cria muita eficiência e higiene no processo para evitar duplicação, permite uma escalabilidade, uma maneira de colaboração que seria impossível sem essas ferramentas. Então, várias pessoas, centenas de pessoas, algumas investigações realmente têm tantas pessoas, podem acessar, né, os documentos no mesmo tempo e podem taguear, então, na parte organizacional. As ferramentas, as funcionalidades que são com base em machine learning e inteligência artificial, funcionam bem, são cada vez mais aceitos pelas autoridades, mas não pode dispensar com o olhar do ser humano para fazer uma interpretação delas. E mais uma coisa que ainda não chegamos nesse curso, na parte de entrevistas, eu acho que vai ser a próxima aula, aliás, mas as entrevistas em si e como interpretar, construir o roteiro de entrevistas com base das análises feitas é uma arte que até agora, no mínimo, só os seres humanos, e eu acho que vai ser ainda por um bom tempo, conseguem desenvolver. Mas, Eugênio, talvez você tenha algum comentário a respeito também. Não, é isso, a tecnologia ajuda bastante e ajuda, assim, até pela experiência prática da gente, não só em revisão de documentos para fins de investigação, mas revisão de documentos para fins de auditoria também, né, de auditoria legal. Mas, assim, ajuda, facilita, agrupa documentos, facilita a análise, etc., mas não dispensa realmente pelo menos em um nível final de análise, tá? A análise humana. Isso é muito importante. A boa compreensão do caso e a interpretação correta, eu acho que ainda é um privilégio de nós humanos. Tudo tem que ser checado, né, Eugênia, no fim das contas, né? Sim. Obrigado, gente. Não, obrigado você pela pergunta e para todos pela participação e back to you, Débora. Bom, gente, obrigada. Eu gostaria de agradecer novamente Maria Eugênia e Gert pela brilhante aula. Foi, como eu disse, a gente podia ficar aqui por horas ainda conversando, o assunto é muito, muito interessante e vocês deram uma aula muito, muito interessante para a gente também. Muito obrigada a todos.